Amém ou não amém? Amém, amém. Vamos ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto. Dias atrás eu gravei para colocar no Facebook um estudo dessa carta. E alguém me ligou, uma pessoa conhecida, amiga, me ligou e disse assim: pastor, são 3 ou 4 cartas que foram escritas à igreja de Corinto. E eu disse a ele: pelo menos 4 cartas foram escritas. A primeira está na primeira carta 5:9, quando Paulo diz na primeira carta: já por carta vos tenho escrito. Paulo está em Éfeso quando ele vai encontrar Priscila e Áquila, que no ano de 49 foram expulsos de Roma pelo imperador. Todos os judeus foram expulsos de Roma e eles também foram para Éfeso. Paulo os encontrou lá e de lá escreveu a carta à igreja que está em Corinto. Então ele escreveu a nossa primeira carta, que na verdade é a segunda. Depois disto, Paulo escreve uma terceira carta à igreja que está em Corinto, que está lá no capítulo 2, versículo 3, ele diz: por carta vos tenho escrito, uma chamada carta dolorosa. Paulo reclama que a igreja de Corinto tem desrespeitado a sua autoridade, tem entristecido o seu coração. É a terceira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E depois ele escreve a quarta carta, que é a segunda que nós temos aqui. Então, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas à igreja que estava em Corinto. No capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós temos aqui, versículo 14 em diante, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles perfume de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Vou repetir, vou pedir a vocês que repitam quando eu indicar. Paulo diz assim, versículo 14, outra vez: graças, porém, a Deus, que em Cristo, repitam comigo, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Repitam, sempre nos conduz, e por meio de nós, repitam, manifesta o perfume do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse texto lindíssimo, ó Deus, que o apóstolo Paulo escreve enquanto está em Tessalônica, a igreja de Corinto. Muito obrigado, ó Deus, porque marca o nosso coração e indica quem somos e o que somos. Por isso, ó Deus, nesta manhã, vem e coloca sobre nós, sobre o nosso coração, o teu querer, a manifestação da tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Há muitos anos atrás, creio que uns 27 ou 28 anos atrás, o Fernando, esposo da irmã Aldaleia, eu morava ali na D'Angelo, e por volta talvez de umas 10, 11 horas da noite, não me lembro bem, mas acredito umas 11 horas da noite, o interfone do apartamento tocou. Era o Fernando, e o pai dele havia acabado de falecer.
E o Fernando me disse assim: pastor, meu pai faleceu e eu estou meio confuso. E eu disse para ele: calma que eu vou até aí, vou descer já e nós vamos até lá para te ajudar, para orientar neste momento difícil. E aí ele ficou me aguardando, eu tirei o pijama, coloquei a roupa, troquei de roupa, desci. E aí eu disse: seu carro está aí? Ele tinha um Fiat 147, se não me engano. E aí disse: está sim. E nós entramos no carro, sentamos, ele ligou o motor do carro. E eu disse: onde o seu pai está? Pensava que estava na capela, ali na Praça Oswaldo Cruz. E ele disse: lá em Volta Grande, lá para as bandas de pé de Minas Gerais. E aí eu disse a ele: é melhor a gente trocar de carro. E ele disse: tudo bem. A igreja tinha um carro naquela época, um carro pastoral, um Santana 2000. E eu disse: é melhor a gente trocar de carro, ir no carro da igreja. E aí ele disse: tudo bem. E ele entrou, estacionou o carro dele na vaga do prédio, eu tirei, ele estacionou. E nós fomos para Volta Grande durante a madrugada, dirigindo. E quando já no final da madrugada chegamos lá, estava o corpo, se não me engano o nome, o Senhor Vasco. E o corpo estava numa capela, eu acho que era uma fazenda, era um lugar assim, parecido com uma fazenda, e o corpo estava numa capela. E eu estava com muita fome. E nós chegamos lá de madrugada, e entramos à capela e estávamos ali acompanhando as pessoas que estavam ali, junto com o Fernando. E aí uma senhora chegou e disse: se o senhor estiver com fome, tem umas rosquinhas, aquela rosquinha frita que mergulha, joga açúcar por cima. Se eu quiser, tem ali dentro da Kombi, e tem refresco também, o senhor pode ficar à vontade. E eu cheguei lá, tinha meio escorredor grande assim de rosquinha. Eu sei que eu sentei e eu comi aquilo tudo. Tomei 2,5 litros de refresco que estava na garrafa. E aí fui para lá, voltei de novo para o velório. E daí a pouco uma pessoa saiu, foi até a Kombi, voltou e falou, só escutei quando ela falou: ele comeu tudo. E a outra disse: não é possível. E eu pensei: eu acho que não era só para mim. A verdade é que era um calor muito grande, intenso. Fazia muito calor. E daí a pouco eu comecei a perceber que eu não tinha tomado banho antes de trocar a roupa e botar o terno. E o cheiro começou a indicar que eu precisava ter tomado banho antes de ter saído de casa. Quando o dia amanheceu, eles foram me disseram que iam até o cartório tomar providências. E eu disse: eu vou com vocês. E eles entraram no cartório. Eu entrei numa drogaria, comprei um desodorante, não sei se ainda existe, um Tally Roll. E voltei à capela, e já estava na hora de fazer o culto fúnebre. Eu discretamente fui para dentro, tinha um banheiro ao fundo da capela, entrei lá com um terno, claro, peguei aquele Tally Roll, levantei o braço e eu apertei. A tampinha voou longe e o conteúdo, mais da metade, voou no meu terno e molhou o terno todo. E como que eu saio de dentro daquele banheiro para fazer agora o velório? Eu falei: vou assim mesmo. E aí saí molhado de perfume daquele Tally Roll, cheiro do Tally Roll. E quando eu abri a porta assim, eu senti que as pessoas faziam: que cheiro é esse? E eu todo molhado, vim para fazer o velório. E aquele cheiro tomou conta de todo o ambiente. E eu aprendi 2 coisas. Primeiro, antes de sair de casa, tome banho sempre. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. A segunda, pergunte onde é que você vai antes de você entrar no carro e sair em disparada. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele perfume tomou toda conta de todo o ambiente. O apóstolo Paulo está falando de algo parecido com o que eu acabei de contar, dentro de uma outra realidade. Paulo está falando sobre uma coisa chamada como marcha triunfal ou cortejo triunfal, que é diferente de um cortejo fúnebre. O que era o cortejo triunfal? Quando um general romano, ele saía para a batalha, ele ia batalhar, e ele então guerreava
Duas coisas eram fundamentais no retorno do exército a Roma, depois da guerra, vencida a batalha. Primeiro, ele deveria trazer os despojos, todo o ouro, toda a prata, todos os cavalos, tudo que ele havia conquistado na batalha. Então o despojo, tudo aquilo que ele conseguia conquistar, quando eles voltassem, formavam um cortejo, uma marcha triunfal. E então, sob o rufar de tambores, eles entrariam em Roma, ou naquela colônia que fosse romana, eles ingressariam ali. A multidão da cidade toda era obrigada a vir às ruas. Ninguém poderia ficar dentro de casa. Todo mundo ficava à beira, de um lado e do outro, à beira das ruas. E aquele exército que voltava, à frente entrava o despojo. Tudo aquilo que foi conquistado, toda a riqueza que foi retirada do território inimigo. Então entrava à frente indicando o que o exército conquistou. Atrás do despojo entravam as pessoas que foram conquistadas. Os reis, os príncipes, a rainha, as princesas, os filhos dos reis entravam amarrados, muitas vezes arrastados, tratados com crueldade, indicando o que aquele general conquistou. Então esse cortejo triunfal ia entrando pela cidade. Na cidade eram construídas piras com alguma essência, algumas flores folhas que eram queimadas. E enquanto eles entravam, aquele cheiro e o perfume que a multidão trazia de suas casas era preparado para lançar sobre aqueles que estavam conquistados. E por último entrava os generais e oficiais e o exército. E a multidão arremessava o perfume, a maior quantidade, sobre o general, sobre os oficiais. E o exército entrava marchando sobre o grito da multidão, sobre o reconhecimento da vitória. E então, essa cena, esse cortejo triunfal, que acontecia costumeiramente. A última solenidade citada por Paulo no Novo Testamento é a conquista do general Ostório. Ostório conquistou os bretões no ano de 51 depois de Cristo. E ele traz com ele Caritaco, o líder supremo dos bretões. E junto com ele consegue trazer Cláudia e Lino, os filhos de Caritaco. Quando ele ingressa lá no portal do Palácio Barberini, ainda está inscrito até o dia de hoje a conquista de Ostório sobre os bretões no ano 51. E quando ele entra, o imperador Cláudio está assistindo aquele cortejo triunfal, a vitória do exército romano. E quando ele vê Ostório entrando com seus filhos, ele tem duas possibilidades diante dele. Todos os generais no cortejo fúnebre, cortejo triunfal, poderia tomar uma dessas duas decisões. Ele poderia colocar o polegar para baixo, talvez por isso o irmão Edilto tem no jornal dele um polegar para baixo. Polegar para baixo indicaria a morte de todas as pessoas que foram conquistadas e que estavam entrando no cortejo triunfante. Ou ele poderia levantar o polegar, indicaria que elas estariam perdoadas e elas poderiam viver. Quando Ostório retorna da conquista dos bretões, essa palavra certamente não é estranha para você, a região noroeste da França, Bretanha, junto ao Mar do Norte. Se você olhar no mapa, depois do Mar do Norte, a Bretanha se expandiu naquela direção, formando a Grande Bretanha, ou a Grã-Bretanha. Isso mesmo. Formando ali com os países de Gales, a Escócia e a Inglaterra, o Reino Unido. Ali naquele lugar, Ostório venceu. E ele retornou. O imperador Cláudio está assistindo o desfile de Ostório, o grande general, o grande líder político também. E eles estão entrando na cidade. E ele tem a possibilidade de mandar executar, junto a Caritaco e seus filhos, Cláudia e Lino.
E o imperador Cláudio perdoa. Perdoa, isso mesmo. Som. Não se preocupe. Ainda não é o fim. Ou estão querendo acabar meu sermão mais cedo. Ele entra e ele tem eles estão entrando e o que ele faz, ao invés de fazer o sinal para a execução, ele faz o sinal dizendo que perdoa, que eles podem viver. Talvez você não saiba e nunca conseguiu ler a esse respeito. Cláudia e Lino estão na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Os filhos do imperador Carataco, aqui em latim é Caractaco, os filhos são perdoados pelo imperador Cláudio e eles se convertem a Jesus e eles são citados no Novo Testamento como crentes em Jesus. 2 Timóteo 4, 21. Paulo está dizendo à igreja que está em Corinto que há um movimento que nós não vamos precisar que lancem perfume sobre nós. E ele diz, porque nós temos o perfume de Cristo. Aquele que nos transformou, aquele que nos perdoou, aquele que colocou o seu dedo para cima, dizendo que deveríamos viver. Hoje nós temos o perfume de Cristo. Amém? Paulo está escrevendo esse texto por causa desta figura, desse cortejo triunfal. Daí decorrem, então, 3 interpretações ou 3 perguntas. Primeira delas, quem são? Nós somos os prisioneiros, nós somos os soldados, nós somos os generais. Quem somos nós nessa marcha que Paulo está dizendo? Alguns estudiosos acreditam que nós somos conduzidos para triunfar. Porque Paulo diz, graças a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Então eu já ouvi até pregador dizendo que nós fomos chamados para que triunfemos. Deus nos dá os aparatos e nós temos que triunfar. E nós triunfamos porque Deus está em nós. É impossível entender isto, porque o verbo no grego está no acusativo, e ele não fala do agente, o acusativo vai falar da coisa, ele vai dizer, na verdade, que nós somos levados. O triunfo não é daquele que está à frente. O triunfo na caminhada, Paulo está dizendo, não é do imperador, do conquistado, o líder dos bretões, por exemplo, Carataco. Não é dele o triunfo. O triunfo é do general que vem atrás dele. Então, alguns escritores dizem, mas o triunfo é daquele que foi perdoado. Não. O cortejo fúnebre não era para indicar que a pessoa que estava entrando na cidade poderia ter triunfo, mesmo vindo como escrava, ela poderia triunfar de modo algum. O imperador, a vida dela estava na mão do imperador. Ela não tem triunfo algum. Não é ela quem vai alcançar vitória. Não é ela quem tem poder de decidir. Quando Deus nos chamou em Cristo Jesus, Ele não disse que nós iríamos triunfar. E nós não andamos pelo cortejo desta vida, dizendo ao mundo que nós triunfamos. Quando nós pensamos assim, muitos de nós pensam que nós triunfamos. Na verdade, não vivemos sobre o nosso triunfo. A segunda ideia,
é de que os apóstolos são os generais. Eles começam a levar as pessoas a mensagem. Então são eles os vencedores. São eles aqueles que primeiramente vão pregar o evangelho. E então Deus vai usá-los como generais. E eles são os grandes vencedores desse cortejo de triunfo. Também está errada essa interpretação. Também está errada. Sabe por quê? Que os apóstolos também, no cortejo do triunfo, eles também são prisioneiros. O apóstolo Paulo vai dizer inúmeras vezes que ele é prisioneiro de Cristo. Ele vai dizer que ele é conduzido como um prisioneiro que vai ser levado até a morte todos os dias da sua vida. Ele jamais vai dizer que ele triunfou. Ele jamais vai dizer que ele consegue realizar coisa alguma. O próprio Jesus, em João, ele vai nos dizer: sem mim, nada podeis fazer. O próprio Senhor Jesus é quem vai nos ensinar isto. Sem mim, nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo aos apóstolos é o mesmo que Paulo está dizendo àqueles que estavam na igreja em Corinto. Que a vitória não era dos apóstolos. Então, qual é a interpretação? Eu creio na terceira linha da interpretação desse texto. Qual é a terceira linha? Que Deus é, nessa figura, o imperador romano. A vitória não era do general. O general ia em nome de Roma. Quando, por exemplo, o caso de Ostório, quando ele vai à Bretanha lutar contra os bretões, e ele sai vencedor. Na verdade, todo o aparato para que ele pudesse lutar é um aparato romano. Tudo que ele levou consigo pertencia a Roma. E tudo que foi conquistado ali, ele tem que trazer e entregar ao imperador romano, ou seja, a Roma. A vitória não era para ele, as coisas conquistadas não pertenciam a ele, as pessoas conquistadas não pertenciam ao general. Ele teria que trazer até o Império Romano, porque inclusive o imperador romano pertencia ao Império Romano. Paulo está dizendo que nós não temos vitórias nossas, que não somos vencedores sobre coisa alguma por nós mesmos, mas é Deus quem nos conduz em triunfo. É Deus quem nos conduz em triunfo. É Ele quem nos conduz. Imagine você, quando estão voltando os generais, o imperador romano está assistindo o cortejo triunfal, eles estão passando. Imagine que um general quisesse e entendesse que era dele aquilo que ele recebeu. O que aconteceria com ele? Ele seria decapitado se ele tirasse para si qualquer coisa que pertencesse ao Estado romano. Qualquer coisa que ele pegasse. Imagine se essa lei ainda existisse até o dia de hoje. Qualquer coisa que, por exemplo, um político pegasse do Brasil, da República Federativa do Brasil, ele fosse decapitado em praça pública. O que você acha que aconteceria? Alguém diz, ia sobrar um. Não pertencia ao general. Paulo está dizendo, a multidão se reúne e lança sobre os generais, sobre os oficiais, sobre os soldados. Piras são colocadas para perfumarem a cidade, para que as pessoas, ao entrarem na cidade, elas recebam o perfume de Roma. O perfume de Roma. E sejam perdoados ou não pelo imperador, mas que recebam o perfume de Roma. E aí Paulo vai escrever essa carta, esse texto, dizendo, porque nós temos o bom perfume de Cristo. Onde quer que possamos ir, nós vamos liberar esse bom perfume de Cristo. E Paulo diz, e nós podemos perfumar, alguns com perfume da vida para a vida, e aqueles que são da morte serão perfumados também para a morte.
os que não eram perdoados pelo imperador, eles eram perfumados ao entrarem na cidade de Roma. E mesmo assim, se não perdoados, eles eram levados, ainda que perfumados, eles eram levados para a execução, para a morte. E Paulo diz: aqueles que são para a morte receberão o perfume, ainda que para a morte. O que Paulo está dizendo, que aquela pessoa que recebeu a mensagem do Evangelho, aquela pessoa que ouviu falar de Jesus, que ouviu tantos hinos, que ouviu que Jesus Cristo salva, que Ele é o Senhor, que Ele ouve as suas orações, ele foi perfumado com o perfume de Cristo, ele recebeu essa possibilidade, mas ele continuou, embora recebendo o perfume de Cristo, ele recebeu para a morte, porque ele não foi perdoado por seus pecados. Mesmo tendo vivido em meio ao perfume de Cristo, mesmo tendo recebido o perfume arremessado sobre ele, ele entrou na igreja, ele foi batizado, ele viveu na igreja, ele passou décadas dentro do templo, mas ele não foi perdoado pelo Senhor. Aquele que foi perfumado e entrou na cidade, aquele que foi perfumado estava condenado e que não foi perdoado pelo imperador. Paulo está dizendo que ele foi perfumado para a morte. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Pessoas que frequentaram a igreja, que participaram de reuniões de oração, pessoas que vieram aos cultos porque seus pais eram crentes em Jesus, pessoas que cantaram nos coros, receberam o perfume de Cristo sobre eles, mas eles não foram perdoados, eles foram perfumados para a morte. É triste, mas Paulo está dizendo que no cortejo fúnebre, mesmo o cortejo triunfal, mesmo os que eram perfumados, recebiam perfume para a morte. Eram executados, mesmo estando perfumados. Ele diz, porque nós somos, versículo 15, para Deus, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Cláudia e Lino, que estavam nesse cortejo, provavelmente com as mãos amarradas, sujos, arrastados, juntamente com seu pai, que era rei dos bretões, rei da Bretanha. Eles estavam ali, e o imperador se moveu de compaixão por ver ali o rei e seus filhos. E o imperador Cláudio, o imperador romano, perdoou. Carataco, Cláudia e Lino. Ele perdoou. Passado algum tempo, que a história não diz, eles tinham o perfume de Roma, foram perdoados pelo imperador. Mas passado algum tempo, pregado o evangelho a eles eles agora receberam Jesus. E Paulo escreve 2 Timóteo 4, 21, dizendo que eles têm o perfume de Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: vocês que estavam condenados no outro tempo e tinham uma carta contra vocês, o imperador recebia um relatório do general quando ele voltava da batalha, e então era entregue ao general, por isso ele poderia ler e perdoar ou não, era entregue ao imperador, e Paulo diz: vocês outrora que tinham uma carta, Colossenses 2, 14 e 15,
E esta carta contra vocês foi rasgada na cruz do Calvário. Você já imaginou? Você tem o perfume de Cristo, Paulo está dizendo, e você está vivo porque Jesus rasgou a carta que o general das trevas tinha contra você. Ele rasgou na cruz do Calvário, e hoje você pode viver livre, você pode receber o perfume de Cristo sobre você e viver em Cristo Jesus. É isso que ele fala aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Nós temos, aos Coríntios agora, nós temos o bom perfume de Cristo. Deus fez assim. Você quer evangelizar alguém? E tem dificuldade de evangelizar? Eu vou ensinar você uma coisa que eu aprendi num curso de evangelismo com um grupo chamado TCT, da Outra América. Eles diziam assim: abra a mão, quero te dizer algumas coisas. Jesus veio a este mundo, Ele morreu por você, Ele ressuscitou você, e Ele espera que você diga sim. Jesus veio a este mundo, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, e Ele espera que você diga sim. Aí ele pergunta: você quer dizer sim? A pessoa já está com o dedo assim. O imperador romano fez assim para o líder, o rei dos bretões, para sua filha Cláudia e seu filho Lino. O imperador do universo fez assim, dizendo a você: você pode viver. E você vai ter o bom perfume de Cristo para a vida. Amém? Feche os seus olhos. E aqueles que são para a vida, sobre eles está o perfume de Cristo. E nós temos este privilégio. Há pessoas que me dizem, e eu acredito que você já viveu isto, pessoas que olham e dizem assim: tem alguma coisa diferente em você? Você é crente em Jesus? E aí você diz: sim, sou. E a pessoa diz: logo vi. Eu logo vi. Sabe por quê? Porque Deus conduz o seu exército. E é Ele quem triunfa através de nós. E Ele colocou em nós o perfume de Cristo, para que outras pessoas possam ver, possam perceber, sentir o cheiro de Cristo. Se você continuar lendo o capítulo 2 e 3, Paulo diz assim: vocês já imaginaram que o rosto de Moisés, em instantes que esteve com Deus, o seu rosto brilhou pela lei, e colocaram um véu depois quando se apagava? Então ele diz: pense em vós, porque Deus fez o vosso rosto brilhar por meio de Cristo Jesus. E se brilhou pela lei o rosto de Moisés, muito mais brilhará o vosso rosto por causa da presença de Cristo.
que não se apagará jamais. Então ele diz: vocês estão esperando cartas, vós sois as cartas de Deus. Vocês já têm o perfume de Cristo, e vocês são cartas às nações da terra. Por onde quer que vocês passarem, as pessoas poderão ler, porque se leram a lei de Moisés, muito mais crerão naquilo que foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Tudo porque você tem o cheiro de Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque estávamos perdidos e tudo nosso foi despojado, foi jogado fora. Estávamos prisioneiros, ó Deus, nas mãos de Satanás, até o dia que o Senhor nos perfumou para a vida, colocando em nós Cristo Jesus. E por isso hoje temos para com o Senhor o perfume de Cristo na nossa vida, na nossa palavra, no nosso viver. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor, ó Deus mesmo, tem conduzido cada um de nós em triunfo, mas o triunfo é do Senhor. Porque o Senhor nos poupou da morte e deu-nos vida em Cristo Jesus. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.